Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou estar falando sobre aquelas pessoas que fazem musculação, fazem exercícios físicos de alto impacto, ou mesmo homens, né? E sobre como a gente fazer para que o Botox dê melhores resultados nessas pessoas, tá bom? Então, esse programa você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Essas dicas que eu dou aqui é só mesmo com a doutora Karen Pierre. Fica aqui comigo até o final para você saber tudo que eu tenho para te contar. E todas essas informações vão fazer de você um profissional diferenciado na aplicação de toxina botulínica e vai fazer você se destacar no mercado, que é o que todos nós queremos, não é mesmo? Sucesso no nosso trabalho. Doutora Karen Pierre, sou especialista, sou cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, professora de harmonização orofacial e expert em Botox. Vamos falar sobre as pessoas, primeiramente os homens, né? E as pessoas também que malham pesado. Como fazer para que essas pessoas tenham melhores resultados na hora da aplicação do Botox? Porque realmente a gente tem essa dificuldade, né? Assim, pacientes não relatarem que são, e a gente sabe pela aparência física, né? Porque a gente vê a pessoa, o porte da pessoa é diferente, né? É atleta. E nem todos colocam isso, não sei se com medo da gente fazer um preço diferente, não sei, mas tem alguns que omitem essa informação. E fala, não, eu faço academia normal. E aí você vai ver o Instagram da pessoa, tá lá ela malhando de manhã, de tarde e de noite. Então a gente sabe que não é uma condição, não é que é anormal, mas digamos que para quem trabalha, tem filhos e tudo mais, o máximo que a gente consegue 2 horas por dia já tá bom demais, não é verdade? Então e não estou falando daquelas pessoas que aquela mulher que é dona de casa ou que trabalha fora, mas não é assim, que pratica um esporte, como vou dizer, mais tranquilo, um esporte normal e que não tem motivos aparentes para o Botox não pegar nela, que foram essas pessoas que nós estranhamos após a pandemia. Não sabemos se por causa do Covid, se por causa da vacina, não sabemos o que aconteceu, mas realmente estava tendo uma certa dificuldade de pegar o Botox nessas pacientes. Então, hoje em especial, eu quero falar para vocês sobre pessoas que homens que praticam musculação, mulheres que praticam musculação, que têm assim uma estrutura um pouco mais forte, uma musculatura mais forte, e que isso a gente sabe que dá diferença, que tem pessoas que malham mais, que treinam mais, e realmente para essas pessoas a gente tem que fazer uma dosimetria diferenciada. Então, por exemplo, se normalmente até assim a expressão da pessoa muda, né? Então, quando a gente vai fazer o Botox, a gente vê que tem uma quantidade maior, aqui no meu eu não tô botocada, não vou conseguir fazer para vocês verem, mas a gente vê que tem uma quantidade maior de rugas formadas pela expressão na hora que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, normalmente se a gente usa 50 unidades para uma pessoa, abre aspas, normal, nessa pessoa que treina pesado, que malha pesado, você vai fazer um pouco mais, vai fazer 100. Por quê? Porque ela vai ter também mais rugas. E com o fato dela ter mais rugas, você vai precisar em aplicar mais pontos, né? Então, faça uma dosimetria um pouquinho mais alta. Você vai usar a mesma concentração que você usa por pontos, né? Porque normalmente a gente tem por pontos. Então, por exemplo, se você for fazer no frontal, por exemplo, aqui no músculo frontal, você vai fazer mais pontos, até porque vai ter mais rugas. Então, já fica mais fácil de compreender. Ou então, você pode, por exemplo, aqui no músculo, né, que faz cara de bava, aqui no prócero, você pode tá aplicando mais altas. Então, quanto que a gente costuma aplicar? 4 unidades aqui nessa região, normalmente. Provavelmente essa pessoa vai ter mais de uma ruguinha, porque é dela, é da natureza dela, é do fato dela fazer exercício com os exercícios as caretas. Então, você vai aplicar
não apenas uma ruga, você vai aplicar nessas outras rugas em torno dessa. E assim você vai conseguir melhores resultados. Isso você vai fazer porque cada músculo no nosso, né, um tema muito delicado de se conversar é sobre a dosimetria, porque varia de marca para marca. Então tem algumas marcas que elas são mais fortes do que outras marcas. E aí você vai ter que, com o tempo, trabalhar com as mais diversas marcas, de maneira que você vai conseguir discernir com a marca é um pouco mais forte, tal marca é um pouco mais forte. Com o tempo, você vai desenvolver a sua própria preferência. Não, eu gosto dessa marca que ela é um pouco mais forte. Não, eu gosto dessa marca que é um pouco mais fraquinha. É menos risco de dar ptose, palpebral. Então, assim, com o tempo você vai desenvolver as suas próprias preferências. Você pode começar seguindo a orientação de um professor, de alguém que você goste, né, no profissional que você goste, com quem você tem aprendido, ele vai passar a experiência dele, e aí a partir daí você vai ter as suas próprias experiências e vai desenvolver as suas preferências, tá bom? E sua habilidade, a sua capacidade de estar fazendo a aplicação da toxina botulínica para cada paciente. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, e vou passar essa informação para vocês, é importante também os pacientes saberem disso, que o ideal é você fazer sempre com o mesmo profissional, porque o profissional, ele vai conhecer você, ele vai anotar no seu prontuário qual foi a toxina que o organismo se deu melhor. Se você, por exemplo, se você tem alergia a leite, você não pode usar a Dispor. Se você é pessoa que não é vegana, que não come de origem animal, aí você usa a Procigne e por aí vai. Então, assim, é importante você ter todas essas informações, porque é através delas que você vai montar a sua preferência, o seu protocolo, seguindo aquilo que a gente já tem na literatura como orientação, tá bom? Então, continuando falando aqui sobre as pessoas que são fisiculturistas, que malham pesado, que têm treino de alto impacto. Falando sobre essas pessoas, outra coisa uma coisa é você aplicar num homem, você pode estar aumentando a dosimetria da maneira com que eu falei, considerando as rugas, a quantidade de rugas. Então, provavelmente essa pessoa vai ter um pouco mais de rugas, as mais expressivas, rugas mais grossas, mais fortes, você vai ver que a musculatura da pessoa é mais forte. Um teste que você pode fazer é segurar a musculatura dela e pedir para ela fazer o movimento. Se a sua mão conseguir, a sua força conseguir paralisar essa musculatura, isso é um bom sinal, porque é sinal de que não é tão forte assim. Mas às vezes a pessoa tem uma musculatura tão forte, que nem mesmo a gente segurando o músculo não continua, empurra o nosso dedo. Nesse caso, você já sabe que você não vai conseguir tratar essa pessoa com 50 unidades. Provavelmente você vai precisar aí de 100 unidades, né? Tem que pensar que depois você vai ter que fazer um ajuste dali a 15 dias. Às vezes não precisa. Felizmente, nos meus pacientes, a maioria não precisa. Mas vai precisar de fazer esse ajuste e aí você tem que computar isso na hora de você estar cobrando do seu paciente. Tem alguns alunos que me falam, ai, doutora, eu cobrei 50 unidades e precisei usar 100 porque era homem, porque era paciente que malhava e não me falou. Então, assim, essas são coisas que você vai anotar no prontuário do paciente, vai procurar ter uma conversa honesta com ele, com ela, na hora dela preencher a anamnese. Muito embora alguns pacientes mentem, não falam pra gente. E aí a gente vai conhecendo com o tempo. Às vezes a gente perde de um lado e ganha do outro e vai ali, né? Às vezes a pessoa pagou 50 unidades e usou 30. Então, tem aí uma gordurinha, uma sobrinha que você pode não usar no outro paciente, eu digo. Mas assim, financeiramente, né? Às vezes você faz um Botox Day, um usou 30, outro usou 60. E você pode ir compensando dessa forma, né? Um usa um pouco mais, o outro um pouco menos, e você vai fazendo o seu possível, o seu melhor para agradar a todos e para que todos saiam felizes e satisfeitos, porque esse é o nosso objetivo. Que o paciente fique feliz com o tratamento, que dê bons resultados
Muito embora essas pessoas, normalmente você tem que cobrar mais, né? Porque ela é como se fosse 2 pacientes. Normalmente a gente usa, em média, né? Tem uns, que nem eu falei, às vezes 30 unidades, às vezes 60 unidades, 70 unidades. Tem alguns pacientes que vão exigir um pouco mais pela natureza deles, né? E aí você tem que colocar isso na forma com que você trabalha, na forma com que você oferece o seu tratamento. Porque senão você realmente, já aconteceu comigo de ficar no prejuízo. Mas eu prefiro ficar no prejuízo e ter um paciente feliz do que me aborrecer, enfim. E por isso é importante também a gente deixar tudo esclarecido, ter um termo de consentimento. Os termos são importantíssimos, porque são eles que vão dar garantias, né, tanto para o profissional quanto para o paciente, de que foi feito aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado, né? Às vezes, se você não tem um termo, às vezes você pode falar alguma informação e o seu paciente esquecer. Ah, eu esqueci que você falou isso. Ah, eu não sabia disso, você não me falou isso. Já aconteceu muitas vezes comigo. Você não me falou isso, não. Falei sim, tá escrito aqui, ó, você assinou. E aí a pessoa fala, né, minha assinatura, eu assinei. Tem razão, tava escrito. E pronto, tranquilo, né? Você pode... É claro que a gente pode fazer a nossa parte para fazer um agrado para o paciente, agradar o cliente, não é verdade? Por exemplo, os homens que são fisiculturistas e geralmente fazem uso de hormônios, né, testosterona e etc., eles têm uma musculatura muito mais forte, né? Então, provavelmente, você vai ter que fazer uma dosagem mais alta, uma dosimetria diferente nesse paciente, para ter os mesmos resultados que naquela senhorinha normal. As senhorinhas idosas, apesar de geralmente elas terem mais rugas, elas têm uma musculatura pela própria natureza, pela própria falta de hormônios, que com os anos a gente vai deixando de produzir, né? A não ser aquelas que fazem a suplementação hormonal, mas a maioria das pessoas, as senhoras de mais idade, elas têm uma musculatura mais delicada, mais fraca, digamos assim. E aí você, apesar de que normalmente isso é compensado pela quantidade de rugas. A menos que seja uma pessoa que se trate há muitos anos, que tem o hábito de fazer o botox a cada 6 meses, a cada 4 meses, essa pessoa, ela não vai ter tantas rugas, porque a pele dela está cuidada, está tratada, né? E como eu sempre falo, o botox é um tratamento preventivo, ele vai prevenir as rugas. Então, essa paciente, ela vai ter, já vai ter as ruguinhas, menos rugas. E isso, inclusive, é uma outra informação também muito valiosa, muito importante, que eu vou passar aqui para vocês, como eu sempre falo, com muito amor, com muita gratidão. Essas informações que valem ouro, valiosas. Geralmente, às vezes, quando vem esses pacientes assim, que pela natureza deles já são mais fortes, ou homens, ou pela natureza deles já fazem muita mímica, são muito expressivos. Geralmente, os artistas que trabalham com expressões faciais, eles têm essa natureza de serem mais expressivos e de terem, assim, acaba formando mais rugas, acaba formando mais vincos, né? A ruga nada mais é, como eu sempre explico, uma cicatriz de expressões, de movimentos repetitivos, né? Então, vai fazendo cara de bravo, vai fazendo cara de bravo e vai vincando. Vai ficando aquela ruga com o tempo, a pele vai perdendo colágeno, vai perdendo ácido hialurônico e aquele lugar ali vai formando vinco. Beleza? Isso aí a gente já sabe de outros episódios, não é mesmo? Mas é sempre bom lembrar e é sempre bom esclarecer. E aí, como que você faz? Karen, como que eu faço com aquela paciente que tem uma ruga aqui já vincada e geralmente dá uma aliviada o botox, mas não tira completamente? E mesmo, geralmente ela ainda vem com um músculo muito forte, ou no caso desses pacientes que eu tô conversando sobre isso com vocês hoje, pacientes atletas, né? Nesses casos, você tem que elucidar para o seu paciente, esclarecer para o seu paciente que ele precisa, muito mais do que as pessoas, nós réis mortais, que malhamos assim com um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, ele precisa fazer a cada 4 meses a aplicação de botox. Então, como eu estava falando, essas pessoas que elas têm essa forte de muitos anos, que nunca fizeram botox, que não têm o hábito de fazer botox, elas precisam fazer mais a miúde.
Por quê? O Botox, o que ele vai fazer? Ele vai paralisar o músculo, certo? Aí, nesse caso dessas pessoas, o músculo vai ficar ali, sem trabalhar durante 4 meses. Aí ela vai e repete o Botox. Aí, com isso, ela vai enfraquecendo essa musculatura. Passo a passo, passo a passo. Então, depois de 2 anos, esses vincos que normalmente não saem já vão estar bem melhores, bem mais aliviados. Então, para essas pessoas que a gente tem dificuldade de fazer o Botox, além de você ter que fazer doses um pouco mais altas, um pouco mais fortes, aplicar em mais pontos, enfim, dar uma, abre aspas, exagerada aí no Botox, na aplicação dessa pessoa, você também tem que conscientizar ela que o ideal é ela estar fazendo o procedimento com você a cada 4 meses. Se ela fizer esse procedimento com você a cada 4 meses, depois de 2 anos ela já vai estar bem melhor, bem melhor. E a gente também sabe que tem outros procedimentos além do Botox, que aí você vai, digamos, recuperar, porque o Botox ele é preventivo, é para você estar sempre fazendo, para você não ficar enrugado. E se você já teve a ruga, ai, Karen, mas eu tava numa fase difícil, não tinha condição financeira, e enfim, né, a vida às vezes tem os seus reveses, né? Então, nesse caso, aí a pessoa vincou e agora eu não tenho o que fazer e tal. Você vai aplicar o Botox nela, que como eu sempre falo, é um dos primeiros procedimentos na harmonização que a gente faz, a pessoa chega, o ideal é começar pelo Botox, nem sempre é isso que o paciente almeja, às vezes o paciente não pode, ele chega já com uma ideia na cabeça, eu quero fazer tal coisa, né? Eu costumo brincar no meu consultório que lá eu faço o gosto do freguês, dentro das possibilidades, é claro, dentro daquilo que a gente, como profissional, sabe que é possível, sabe que existe uma condição, né? Porque às vezes as pessoas chegam pedindo coisas que são irreais, né? Que é fora, assim, fora das possibilidades da ciência e da natureza humana e da ciência. Nesses casos, aí a gente tem que conversar e esclarecer os nossos pacientes e tudo mais. Porém, como eu estava dizendo, se o seu pacientinho tiver essa condição, vai ser muito bom para ele, vai ser bom para você. E aí você pode estar lançando mão de outros procedimentos, pode fazer fio de PDO, pode fazer jato de plasma, pode fazer... Algumas regiões, Karen, não gosto muito de aplicar ácido hialurônico, aqui a glabela é uma delas, né? Mas tem outros, você pode fazer um fio de PDO, que é seguro, que é tranquilo, que vai estimular a produção de colágeno, e ele por si só, pela própria natureza dele, o fato de ser um fio, entra com a cânula, já faz uma subincisão, aqui falando para os profissionais, faz uma subincisão. Quando você faz a subincisão, você está descolando aquela ruga. Você está desfazendo aquela ruga que formou, aquele vinco. Isso vai ajudar. E ali de baixo você coloca, né, subcutâneo, ali embaixo da pele você coloca os fios. Ou se for numa outra região, aqui nessa região da face, aí você coloca o ácido hialurônico, faz o preenchimento para devolver o contorno da face. Faz o preenchimento para empinar o nariz, para devolver o lábio. Gente, todo mundo vai ficar com lábio fino. Pode ser Angelina Jolie. No caso dela, acho que não, né? Porque ela tem condições de estar sempre fazendo preenchimento, mas até ela, se não fizer nada, vai ficar com lábio fino, porque é uma condição fisiológica, a gente vai perdendo as nossas estruturas, ácido hialurônico, colágeno. É a natureza, é a fisiologia, infelizmente. E graças a Deus por quem tem mais anos, como eu brinquei já em outros episódios, em outras ocasiões. Se a pessoa tá ficando velha é porque ela está viva, né? Graças a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é: converse com o seu paciente, conscientize ele de todas essas informações que eu tô falando, porque informação vale ouro, informação e conhecimento. Elas vão fazer diferença para você e para o seu paciente, né? Muitas vezes os pacientes chegam assim, às vezes chateados, aborrecidos, e eu sou sempre sincera, sempre verdadeira, procuro ser ética, não falo mal do trabalho de ninguém, dou a minha opinião
tentando manter ali a integridade do colega. Olha, não sei o que aconteceu, eu não sei o que foi feito, então vamos conversar, vamos tentar entender. E assim a gente vai devagar, a gente vai ao longe, e assim a gente vai conseguindo bons resultados, e assim a gente vai conseguindo conscientizar. Quanto mais conhecimento as pessoas tiverem sobre o procedimento, mais elas vão querer fazer, mais elas vão se sentirem tranquilas, seguras para poder fazer, né? E depois, mais para frente, vou estar gravando um outro episódio falando o que fazer em casos de pitose palpebral que pode acontecer, né? Tem aqui a região que a gente dá a margem de segurança, onde a gente não aplica o Botox, que é aqui do centro da pupila, mais ou menos um dedo aqui para fora, a gente não aplica nessa região, porque é uma região que facilmente a toxina pode correr para o olho e dar uma pitose palpebral, a pessoa fica assim. Infelizmente, como eu sempre falo, o Botox é um dos procedimentos mais seguros e mais tranquilos no quesito. Isso é raro de acontecer, e mesmo se acontecer, em 4 meses vai passar. E tem também alguns procedimentos, e é sobre isso que eu vou estar falando no próximo episódio, que você pode estar lançando mão, técnicas, medicações, que você pode estar lançando mão para fazer o Botox do seu paciente sair naquela região, que era uma região que a gente não queria que ele tivesse ido parar, infelizmente, e sair mais rápido, né? Então aí a gente, nesse caso, é o único caso que a gente não quer que o Botox dure os 6 meses, aí a gente quer que acabe o quanto antes. E aí tem as maneiras da gente conseguir chegar nesse resultado, e eu vou estar passando isso para vocês nos próximos episódios, tá bom? Faça isso que você vai ver que vai dar muito certo, vai dar muito bom, e o seu paciente vai voltar com bons resultados, vai voltar feliz, e como eu falei, vale muito a pena, tá bom? E como eu falei, né, gente, no outro episódio, e aqui quero reiterar, o Botox é tão maravilhoso como procedimento, né? Um procedimento relativamente fácil, né? Porque fácil não é. Se você acha que o Botox é fácil, vou plagiar uma professora amiga minha que eu amo de paixão. Marília, amiga. Então, se você acha que o Botox é fácil, é porque você estudou pouco. Porque não é fácil, gente, não é fácil. Mas é simples, é relativamente simples, sim. Se você estudar, se você souber o que você está fazendo, é relativamente simples. É rápido, um procedimento rápido que você faz aí em 30, 40 minutos. 1 hora, se você for uma pessoa, um profissional que gosta de conversar com o seu cliente, o cliente com você, tipo eu. Que gosto de conversar com os meus pacientes. Aí vai demorar um pouquinho mais. Se não... você tiver rápido, Botox Day, você pode ali em 20 minutos, 30 minutos, a sua secretária já entrega a papelada, já preenche, ele entra ali só, já bate as fotos, ele entra ali só para aplicar. 10, 15 minutos você aplica o seu Botox e seu paciente sai feliz. E volta depois para o ajuste, né? Vou falar que não é retoque, não é retoque. Não pode ficar retocando, porque pode dar o que a gente chama de efeito vacina, né? Se seu paciente volta muitas vezes para estar reaplicando, pode o organismo dele se acostumar com a toxina botulínica e daí não vai mais fazer efeito para ele. É por isso que chama efeito vacina. A vacina não é assim? A gente toma 1 dose, 2 doses, e aí daqui a pouco o nosso corpo está imunizado e ele já não vai mais responder àquela enfermidade. A mesma coisa é com Botox. Então, você pode ali fazer um ajuste depois de 15 dias, 20 dias. Alguns artigos falam que o ideal é 1 mês, porque depois de 1 mês ainda pode haver alguma diferença, né? Então, existe essa linha de raciocínio também, é bom vocês saberem. Então, não tem problema, porque às vezes passa um pouquinho, o paciente foi viajar, você foi viajar, ou não deu para atender, pode acontecer eventualidades, não é mesmo? E daí, o que você faz? Tranquiliza ele. Olha, tem artigos falando que o ideal é fazer um ajuste com 30 dias, tá bom? Então, não é retoque. Eu sei que tem muita gente que tem o hábito de falar de retoque, mas não é retoque.
é ajuste, porque você vai ajustar se por acaso uma sobrancelha ficou mais arqueada que a outra, ficou mais alta, se por acaso ainda ficou alguma preguinha de ruga em algum lugar que o paciente deseja tá aplicando um pouquinho mais, você aplica, não tem problema, porém, isso não pode se tornar muito constante sob o perigo, né, sob o risco de o seu paciente desenvolver uma vacina, efeito vacina, e daí a toxina não vai mais funcionar para esse paciente, né? E depois até o profissional ou o próprio paciente descobrir o que está acontecendo, pode haver alguns transtornos. Então, meu conselho para vocês é, faça o ajuste sim, 15 dias, 30 dias no máximo e pronto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei, compartilhe com aquele sua amiga que você sabe que ama fazer botox, ou com aquele profissional que já atende você normalmente, né, e você quer que ele tenha alguma informação que eu tenha falado aqui, eventualmente, manda esse vídeo para ele, se inscreve no canal, deixa o seu like, não custa nada para você, é muito importante para mim, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.